Agora, nós já vamos iniciar para ser pontual aí com quem está no horário. Então, hoje, nosso mês, né, essa pauta é uma pauta especial, pois comemoramos, então, um ano de Hub pela segurança do paciente e no mês da segurança do paciente, né? Então, nada mais justo de trazermos uma pauta grande em relação à segurança e qualidade dos processos. Então, quem vai conduzir nossa pauta de hoje é a Bruna Dias. A Bruna, ela é enfermeira de formação pela Universidade Estadual de Maringá. Ela é pós-graduada em auditoria em serviços de saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein, um MBA em gestão de qualidade e produtividade pela Unip, pós-graduada em gestão da experiência do paciente pela Faculdade Unimed e cursando pós-graduação em administração hospitalar pela Faculdade Cidade Verde. Atuou tanto na área assistencial quanto administrativa, enfermeira auditora, enfermeira da qualidade, atualmente como gestora de corpo clínica e consultora em saúde. Sejam todos bem-vindos. Bruna, muito obrigado por aceitar o convite. E a Bruna vai, então, conduzir esse momento, então, com o nosso participante aí, que aceitou esse convite e esse desafio nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos e um excelente evento a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada, Heitor, pela apresentação e pelo convite. Como você disse, é extremamente importante, né, e uma honra estar aqui hoje, não só pela celebração, pela temática, mas também para estar presente nesse evento com o Luciano, né? Gostaria só de falar algumas palavras em relação à segurança do paciente, né? Em 2023, é impossível você falar de segurança do paciente sem pensar no cuidado centrado do paciente, né? É um ano que traz a voz do paciente, né? A experiência dele, a visão dele. Muito tem se falado, né? Cada vez mais, né? Fortemente, vemos estudos, ferramentas sobre a experiência do paciente, a participação dele no cuidado dele, mas a gente nunca deixa de falar na segurança, né? Ela é a nossa base, né? O nosso pilar. E temos, né, o Luciano, já participei de cursos, né, e palestras deles, então realmente uma honra. Todos aí vão ter esse presente hoje à noite e, claro, né, o Hub sempre à frente, né, proporcionando isso para todos. Vou apresentar um pouquinho, então, o Luciano, né, brevemente. Então, o Luciano, ele é doutorando em saúde pública com ênfase em epidemiologia, mestre em administração de saúde pela UCES, Argentina, MBA em Gestão da Qualidade Integrada em Saúde pela Faculdade Unimed, especialista em Qualidade e Produtividade pela Universidade Federal de São Carlos, também formado em Gestão da Qualidade e Biomedicina pelo Centro Universitário Barão da Mauá, gerente corporativo da Qualidade e Segurança do Paciente na Unimed Franca, experiência na implantação de projetos da qualidade e segurança do paciente e acreditação internacional no Brasil, Portugal e Angola. Sejam muito bem-vindos, Luciano. Muito obrigada por estar aqui. Deixo as palavras com você. Eu que agradeço, Bruna, pela oportunidade, Heitor, ao grupo do Hub. Acho que é um grupo que desenvolve um trabalho extremamente importante para o desenvolvimento da saúde, com essas iniciativas. E, Bruna, com o seu currículo, você tinha que estar aqui falando. Ano que vem é você. Parabéns a todos pelo trabalho, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente vai falar, então, sobre algumas questões que são importantes quando a gente fala de qualidade, de segurança do paciente. É um momento que não tem como fugir disso. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu estou desabilitado aqui para compartilhar alguma coisa. Enquanto isso, a gente está num período em que se fala da importância da segurança do paciente, de se definir estratégias de segurança do paciente. Então, essas ferramentas, essas estratégias, elas são fundamentais para que as instituições de saúde possam
se desenvolver e a gente possa colocar o paciente no centro das atenções. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Luciano, estamos vendo. Tá. Então, vamos lá. Bom, já falaram de mim, agradeço a fala aí. Eu sou um eterno aprendiz, a gente está sempre aprendendo, né? O currículo mostra que a gente está só buscando aprendizado e tem a oportunidade de compartilhar. As questões de segurança do paciente, elas ainda preocupam. Preocupam porque nós ainda somos uma indústria de produção de cuidado em que nós demoramos muito para entender o quanto nós erramos na prestação de cuidados, na prestação de serviços. Nós ainda, por mais complexo que sejamos, temos essa dificuldade de fazer um entendimento da cultura de segurança permear nas instituições como um todo. Esse é o maior desafio. O maior desafio das instituições de saúde é fazer com que o pensamento da cultura e a estratégia da cultura de segurança do paciente ele esteja lá na alta direção, lá no estratégico, mas também esteja na ponta, aonde realmente acontecem as coisas. Eu sempre costumo dizer que situações como essas e outros eventos, a gente fala de segurança do paciente, é uma pena que nem sempre nós conseguimos ter aqui os profissionais que estão na ponta, os médicos que estão na assistência, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, porque é lá que as coisas acontecem. É lá que nós temos um grande volume de eventos adversos que são lá do prescritor de um medicamento de alto risco, de alta vigilância. É lá que os erros de administração de medicamentos acontecem. É lá que as dispensações de medicamentos acontecem. É na ponta que nós vemos que os processos de segurança eles convergem para o erro. E aí nós temos os eventos que nós já vemos, sabemos, e que nos tornam tão perigosos, né, os serviços de saúde. E faz com que a população cada dia mais esteja atenta a essas questões. Porém, nós somos ainda um pouco atrasados, né, quando a gente fala de envolvimento. A Bruna teve uma fala que é o foco da minha conversa hoje. Quando a gente fala de envolvimento do paciente, né? Se nós não pensarmos em envolver o paciente nas estratégias de cuidado, nós nunca vamos conseguir dizer que somos seguros. Porque nós precisamos trazer para perto quem é o mais interessado na assistência, que é o próprio paciente. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje, tudo que nós vamos falar aqui hoje, está diretamente relacionado ao foco no paciente, ao olhar para o paciente, ao desenho de estratégias nas quais o paciente esteja envolvido. E as instituições, elas enxergam riscos e barreiras e desenham barreiras. Eu fiz esse quadro em que eu coloco aqui o que é mais comum quando a gente desenha barreira de segurança dentro das instituições. Né? O que eu tenho de estrutura para perceber risco, o que eu trabalho enquanto diretriz para prevenção de riscos. Então, hoje eu tenho na instituição um quadro desse, em todos os setores, em que a gente tem que olhar para evento adverso, olhar para medidas de segurança. E porque não é só, a maioria das instituições fala que o paciente tem um risco de queda, um risco de lesão por pressão, isso não é quase nada, porque aqui nós temos quase 30 possibilidades, 30 possibilidades de melhorias para a segurança do paciente. Desde uma notificação de evento, a segurança no uso de narcótico, por exemplo, quando eu estou gerenciando o psicotrópico lá numa unidade em que eu tenho esses medicamentos, e aí nós temos hoje cada vez mais, apesar de não ser tão notificado, mas nós temos cada vez mais profissionais de saúde indo a eventos adversos graves, até com óbito por uso de psicotrópico, por exemplo. Dentro das UTIs, dos corredores aí das instituições, com acesso a medicamentos críticos. Mas a gente tem o paciente também.
Eu preciso olhar para esse paciente onde ele esteja. Pode estar no domicílio, em cuidado domiciliar, pode estar em serviços de pequena, média ou alta complexidade, e muito de tudo isso que nós estamos olhando nesse quadro vai se aplicar. E aí as estratégias elas precisam ser pensadas desde o nível estratégico, mais estratégico, até como a ponta vai entender essas ações, essas barreiras, para que a gente consiga falar de medidas efetivas. Hoje fala-se muito de protocolo, estabelecer protocolo, mas o quanto a gente consegue hoje evidenciar, hoje tem desenvolvido muitos treinamentos e assessorias para instituições falando em medidas de efetividade de barreira. Eu preciso garantir que barreiras de segurança sejam efetivas. Eu não posso dizer que ter um protocolo de prevenção de quedas é o suficiente. Na verdade, eu preciso mensurar o quanto as barreiras que eu defini, o quanto elas são efetivas. Porque eu posso ter um paciente que não caiu, mas nenhuma barreira dele, para ele, foi utilizada. Então, o paciente chegou, eu não fiz uma escala de avaliação de risco, eu não prescrevi cuidados, eu não orientei o paciente, eu não orientei a equipe, não orientei a família, e o paciente está exposto a esse risco. Ele vai de alta, ele não caiu, porém, eu não tenho nenhuma ferramenta que está sendo utilizada de maneira efetiva dentro da instituição. E, de repente, a gente tem um óbito, né, ou um evento adverso grave, com lesão grave, permanente para um paciente, e aí a gente vai se questionar por que isso aconteceu. É como se fosse, como se estivéssemos falando de uma tragédia, né? Como se estivéssemos falando de uma coisa que é impensável. E, na verdade, não. Na verdade, os eventos estão aí nos chamando, né, para uma tratativa. Nós aqui, às vezes, nos distraímos no olhar e não percebemos que precisamos melhorar a gestão dessas situações todas. Olhar para cada uma dessas barreiras lá na ponta onde as coisas realmente acontecem e, principalmente, envolvendo o paciente nessa construção do cuidado centrado nele mesmo, né? Então, eu preciso entender que se eu não envolvo o paciente nas estratégias de segurança, eu não posso dizer que eu sou um hospital seguro. Eu não sou uma instituição de alta confiabilidade. E o pior é que fica grave, porque quando acontece um evento de grande impacto para o paciente, com grande dano para o paciente, a maioria das instituições fica buscando formas de como dizer isso para o paciente, porque não tinha comunicação com o paciente. Então, quando a gente fala de judicialização, por exemplo, o que você vai ouvir do paciente eu não tinha em nenhum momento informação, eu perguntava, ninguém me respondia, eu não sabia como estava o meu familiar, eu não sabia o que estavam fazendo com ele, e de repente surge um evento adverso. De repente vai a óbito, de repente tem uma lesão séria, de repente tem uma reabordagem cirúrgica, mas durante todo esse processo, ninguém envolveu esse paciente, essa família ou paciente, dizendo os riscos que esse paciente tinha, a probabilidade que esse paciente tinha para uma evolução desfavorável, né? Ou é o termo de consentimento, que é um ato médico e o médico não faz, e aí fica na mão lá do administrativo, que não entende desse procedimento, e aí o paciente assina isso sem saber o que ele está assinando. Então, são várias situações que fragilizam a assistência que é prestada por paciente. Isso aqui é só o começo, tá? E aí nós avançamos a nossa discussão para outros temas que não estão relacionados a esses, né? Diretamente relacionados àqueles tópicos. Nós vamos falar muito aqui de cuidado centrado na pessoa. O atendimento do cliente para a família é uma abordagem que precisa envolver todos os processos, todas as etapas de planejamento. Então, o que acontece? O paciente é admitido em qualquer serviço, dentro de um hospital, de um serviço de imagem, seja o serviço que for, ele precisa ser envolvido em tudo desde o começo.
Então, quando a gente fala de cuidado centrado na pessoa, existem algumas dimensões que são fundamentais. Eu preciso respeitar e entender as condições do paciente, respeito e dignidade. Eu preciso entender quem é esse paciente. A gente faz avaliações em serviços de saúde. Hoje estou pela metodologia da Quimento, né, metodologia internacional. É interessante que a gente conversa com as instituições e fala assim, quem é o seu paciente? E as pessoas e as equipes multidisciplinares não sabem dizer quem é o paciente, né? Eles vão dizer que aqui é uma unidade cirúrgica, é uma unidade clínica, é uma maternidade, tá? Mas qual é o perfil desses pacientes? O que esses pacientes trazem de necessidade, de demanda? Porque se a equipe não sabe dizer isso, é muito provável que a interação com esse paciente é mínima. É minimamente aquilo que vai envolvê-lo com relação a um cuidado básico, mas falta entender as características desse paciente. Então, não adianta eu fazer um folder de orientação para o paciente e a família, se o perfil de paciente que eu tenho são pacientes com um baixo grau de orientação, são analfabetos, são famílias carentes, é uma instituição onde eu tenho pacientes numa situação de vulnerabilidade social muito grande e não vão entender algumas informações. Não adianta eu colocar todas as informações num aplicativo se eu tenho uma população que, por exemplo, a população idosa tem uma dificuldade maior com a tecnologia. Então, eu preciso entender qual é esse meu perfil para que eu consiga conversar com o paciente de maneira adequada. Isso garante segurança. Isso fortalece barreiras de segurança. E aí, outra questão é o compartilhamento de informações, né? O quanto o paciente é envolvido em cada uma das etapas do processo assistencial. Então, quando você tira o paciente, vamos pensar na realidade do hospital, quando você tira o paciente do quarto, está levando ele para o centro cirúrgico, para a UTI, para uma hemodinâmica, para algum outro lugar, a família sabe o que é isso, a família entende o que está acontecendo, por que, que ele está saindo daquele lugar e para onde ele está indo, por que, que ele está indo e o que pode acontecer para onde ele está indo. Porque quando isso não está claro, né, a gente volta lá para as judicializações, para os problemas de comunicação, para a dificuldade de adesão à terapêutica. Né? Então, você tem um paciente, por exemplo, de AVE, que ele chega andando dentro do hospital e sai com um nível de dependência gigantesco a partir dali, porque ele chega e vai piorando, piorando, né? A instituição, se tem ou não um protocolo de AVC, ela pode avançar bem ou não, mas dependendo do nível de sequela neurológica, a família não esperava isso. O paciente era uma pessoa que tinha uma vida totalmente ativa, totalmente independente, e volta para casa com curativo, com medicamento, com acesso, com coisas que ninguém sabe mexer com isso. E a gente vai descobrir que dentro das instituições de saúde, as reinternações e as médias de permanência estendida, elas acontecem porque eu não tenho esse alinhamento com o paciente. E qualquer coisa que vai acontecer ali nesse caminho, o paciente volta para a instituição, porque não foi orientado, porque os cuidados não foram alinhados com o cuidador ou com quem vai dar continuidade desse cuidado em domicílio. Então, são questões que fragilizam a assistência. Então, a gente precisa pensar em parcerias e participações. Tem instituições que definem quem é o parceiro da família, ou seja, dentro daquele ambiente familiar, quem vai poder se responsabilizar pelas informações e pelo cuidado para aquele paciente. É uma idosa de 85 anos com seu marido, os dois doentes, né? Um hospitalizado, outro não. Quem cuida de quem nessa história, né? E quem é na família que pode ser o apoio, ser o canal de referência com a equipe assistencial? Porque se essas coisas não estão claras, você vai ter o idoso abaixando a grade da cama do outro idoso para sair da cama e cair um ou cair os dois.
né? A medicação que não é tomada em casa, os cuidados que não foram entendidos, as questões de paliatividade, por exemplo, que não ficaram claras para a família, e aí o paciente ele começa a evoluir para óbito em casa, e a família volta para o hospital, mas não ficou claro que esse paciente não é mais um paciente de se investir. Então, qual é a medida que a instituição toma para essas situações? Então, por isso que o cuidado centrado na pessoa é importante, e aí envolver colaboradores, equipe é fundamental, porque você cria uma rede de colaboração para o paciente e a família, e você fortalece as medidas fundamentais que vão garantir com que o paciente saia melhor do que quando ele chegou na instituição, quando é possível, né? É interessante que, geralmente, a gente tem uma dificuldade de olhar a trajetória de doenças, né? Quando a gente estuda saúde pública, eu estou atendendo um paciente dentro da minha instituição, eu preciso entender em qual fase que esse paciente está na sua jornada. Eu preciso entender de onde ele vem. Ele vem de uma atenção primária, ele tinha cuidados primários antes, ele chega numa condição aguda ou crônica, ele tem comorbidades ou não tem. Às vezes a gente olha prontuários dentro da instituição e lá a gente não consegue enxergar comorbidades. De repente, eu estou estabelecendo um protocolo de jejum para um paciente que é diabético, eu não me atentei a isso. Ele é insulino dependente. Não reconciliei, não olhei isso durante a assistência, e aí o paciente está piorando, até a gente entender o que está acontecendo, alguma coisa já deu errado no meio da assistência desse paciente. Se esse paciente é um paciente crônico, como que eu devolvo ele para a sociedade? Porque senão ele volta para alta complexidade constantemente. Para os serviços, para as operadoras de serviço de saúde, encarece ainda mais o serviço. Para a saúde pública, lota os hospitais públicos sem necessidade. Então, eu preciso enxergar essa linha de vida do paciente, de onde ele vem, o que ele traz e o que podemos fazer para que ele realmente possa atingir o resultado que ele espera. Até porque dentro de um serviço, se eu olhar isso lá dentro de um serviço de alta complexidade, o paciente na linha do tempo ele tende a piorar, né? O seu quadro de clínico ele tende a piorar se ele é um paciente que está entrando numa piora clínica mesmo, numa deterioração, né? Eu preciso enxergar em qual momento esse paciente precisa de intervenções. Então, o papel de equipes multidisciplinares é fundamental nesse processo. E é interessante que quando a gente fala de ferramentas avançadas de risco, quem domina melhor gestão de risco na instituição é o enfermeiro. Mas eu tenho o nutricionista, que precisa perceber que o paciente ele tem um risco de piora de quadro nutricional e isso impacta no desfecho. A fisioterapia precisa entender que esse paciente tem riscos relacionados à sua condição respiratória, à sua função motora, é um paciente de TEV. A psicologia precisa estabelecer medidas para apoiar esse paciente no enfrentamento de doenças, um novo diagnóstico, uma condição que ele não esperava. O serviço social precisa enxergar que esse paciente é risco quando ele vai para casa e a casa não tem estrutura, ou que a estrutura familiar compromete a assistência que é prestada para ele. Então, quando a gente fala de mapear riscos, identificar risco dentro da assistência, não é só o enfermeiro que vai fazer isso. Não é só a enfermeira, é a equipe como um todo. E aí eu tenho o médico, eu tenho toda a equipe multidisciplinar que olha para um paciente junto e fala assim: como nós queremos que esse paciente saia dessa instituição? Como ele chegou e como ele precisa sair daqui? O que nós esperamos de resultado para esse paciente? O que nós podemos trazer de melhor para esse paciente enquanto ele vai estar internado aqui por 1, 2, 3, 10, 20 dias? E as pessoas dizem assim, não, mas não tem como a gente estabelecer uma previsão de alta para um paciente dentro de uma UTI ou um paciente grave. Talvez não de imediato, mas logo de início a gente consegue enxergar o que é possível por esse paciente.
Ah, mas eu sou um serviço pequeno, um serviço de endoscopia, né? Então, o que eu preciso olhar para isso? Eu preciso olhar para um paciente que pode ser um hipertenso, e eu preciso tomar muito cuidado antes de realizar esse procedimento e depois, porque eu não posso permitir que esse paciente saia do meu serviço sem perceber que ele pode estar piorando o seu quadro hemodinâmico. E aí ele chega em casa ruim, ou ele sai ruim da instituição, e eu não percebi. Então, quando eu falo de procedimentos de diagnóstico, de SADT no geral, quando eu falo de pacientes internados, eu preciso olhar para essa linha do tempo. Eu preciso mensurar o que é importante para esse paciente quando ele chega e quando ele sai, porque é assim que a gente vai conseguir minimizar risco para esses pacientes. Em literatura, né, em muitos casos, eventos adversos, eles na grande maioria são preveníveis. Então, as estratégias que a gente pensa, na grande maioria, são efetivas. E aí a gente fala de um plano, né? A gente fala em planejar a assistência para os pacientes. Um plano terapêutico abrangente, individualizado, é elaborado, né, para o paciente, em parceria com a família, né? Então, a gente precisa desenhar junto com a família o que se pretende fazer por esse paciente. Se eu sou um serviço de apoio ao diagnóstico, se eu sou um serviço de atenção primária, eu posso identificar demandas, alinhar diagnóstico com o paciente e a família e tentar direcioná-lo, né? Ou informá-lo de referências que ele pode buscar. Mas isso tem que ser alinhado, porque é muito ruim um paciente dentro de um consultório médico, de um serviço de imagem ou laboratorial também, ele receber o resultado de um diagnóstico e não saber para onde ir, né? Ele vai voltar lá para o consultório do médico, né? Mas pode ser que nem mesmo ali ele tenha um direcionamento. Então, são essas questões que envolvem o planejamento junto com o paciente e a família. Se eu não tenho isso desenhado, isso claro, eu comprometo o avanço e o progresso para que ele realmente alcance melhoria. Então, desenhar plano terapêutico e desenhar meta terapêutica é muito interessante quando a gente pensa em planejar assistência para os pacientes. Então, o que quer dizer meta, né? É o que eu quero em quanto tempo. Né? Então, o que eu desenho em quanto tempo para esse paciente enquanto ele está na instituição. E aí, isso aqui é um desenho que eu fiz quando a gente fala de contexto de projeto, que é uma leitura muito interessante, né? Quando você identifica a necessidade de desenhar projeto terapêutico para um paciente, o que a gente precisa entender? É desenhar plano A e plano B, né? O ponto A e ponto B, quer dizer. Então, todo paciente, se eu sou um fisioterapeuta, um psicólogo, se eu sou um serviço hospitalar, se eu sou um serviço de apoio, de imagem, diagnóstico, eu preciso saber qual o ponto A de um paciente. Então, eu preciso saber aonde esse paciente está agora. Então, quais são os problemas ativos, as situações básicas, que elas servem até para um desenho epidemiológico, né? Então, risco a gente desenha a partir daí. Quando a gente mapeia risco desenhando etapas de processo, a gente está desenhando os riscos mais fáceis. Ah, eu admito o paciente lá na minha recepção, eu vou fazer o cadastro. Ah, tem risco de errar o cadastro dele, isso é básico. A gente sai desse mundo de riscos que são do ambiente, da estrutura de trabalho e olha para a realidade do paciente. Então, eu preciso entender quais são os problemas ativos para desenhar um projeto que ele vai chegar lá no ponto B, que é a condição ideal que eu quero que esse paciente esteja. Ou seja, aonde o paciente precisa chegar? Eu estou gerenciando o risco de broncoaspiração. Qual é o ponto A desse paciente e qual vai ser o ponto B quando ele sair da instituição? É um paciente com risco de piora do quadro nutricional, é um paciente com alto grau de dependência ao olhar da enfermagem. É um paciente de grande vulnerabilidade social atrelado a comorbidades e ainda tem uma situação que ele traz agora, que é um infarto. Então, como esse paciente era antes de entrar no serviço e como ele pode sair depois do serviço.
né? Depois do atendimento que é prestado para ele. Então, esse projeto terapêutico, ele é focado em risco, né? Então, é focado no risco da piora da condição dele, da sua condição de saúde, com base nas comorbidades que ele traz e no seu problema ativo. Esse plano terapêutico ele tem que ser desenhado realmente por uma equipe multidisciplinar. Isso a gente desenha junto, né? A gente desenha isso a quatro mãos. Então, eu preciso do médico, o médico é quem starta a terapêutica do paciente, é ele que constrói e que arquiteta o que se espera de resultado para o paciente, e isso ele não consegue fazer sozinho. Por mais que se acredite que sim, ele vai precisar acionar toda uma equipe com expertise e conhecimento para desenhar um plano terapêutico multidisciplinar. O plano terapêutico ele tem alguns aspectos que são fundamentais para você conseguir desenhar, né? Eu preciso entender que plano terapêutico não é evolução, né? A gente olha dentro dos hospitais, o pessoal fala de plano terapêutico que mostra uma evolução até bem feita, mas aquilo não é plano terapêutico, né? Evolução é como o paciente está agora. Como que esse paciente está agora? O paciente está consciente, está orientado, está deambulando, o paciente está verbalizando bem, ele está com um grau de confusão, como ele está agora, porque a partir de como ele está agora é que eu vou poder definir algum plano para ele para as próximas horas. Então, eu defino o que eu preciso para que esse projeto seja alcançado. Então, se eu estou falando de um paciente de AVC, por exemplo, né, o projeto terapêutico é o próprio protocolo, que está desenhado desde a entrada do paciente na instituição até você conseguir inserir ele dentro da atenção primária de novo, aonde você vai gerenciar paciente crônico, né, de uma condição crônica. Esse é um grande projeto ou uma linha de cuidado. E aí você vai pegar e vai estabelecer um plano que vai envolver a equipe que vai desenhar essas etapas aí, hora a hora, dia a dia, período a período, de acordo com aquilo que o paciente pode evoluir. É daí que surgem prescrições, é daí que surgem as deliberações de cuidado para esse paciente. E é por aí que a gente vai conseguir mensurar algo que é extremamente importante, né? Dentro desse ponto B, que é transição do cuidado. Esse é um ponto-chave em gestão de riscos. Por que a gente tem, por exemplo, fragilidade quando a gente fala de time de resposta rápida, de monitoramento de sinais de alerta dentro dos hospitais, de serviços de alta complexidade? Porque o paciente dentro de uma UTI é perfeitamente bem gerenciado. Ele sai de lá, a equipe multi não é a mesma, não está dimensionada e o paciente não tem o mesmo suporte. Então, quando a gente fala de ferramenta avançada de gestão de risco, né, não é o criar algo fantástico, mas o avançado está nesse olhar além do básico, né, e começar a olhar essa jornada do paciente como um todo. Pensar em como vai ser a alta desse paciente e pensar em desfecho. Então, hoje a gente fala muito de saúde baseada em valor, mas você não tem saúde baseada em valor se você não tiver um olhar linear nessa assistência prestada para o paciente. É impossível você falar de desfecho se você não tem plano terapêutico. É impossível falar de desfecho se você não tem barreira de segurança. É impossível falar de desfecho se você não tem protocolos que eles funcionam na prática, né? Porque esse protocolo hoje todo mundo escreve, qualquer um escreve protocolo, por mais complexo que seja. O mais difícil é você garantir que quem está lá na ponta vai conseguir seguir aquele protocolo, né? Que vai conseguir fazer esse protocolo funcionar no dia a dia. Aí eu tenho um protocolo de sepse, e aí às vezes a gente está avaliando a instituição, você fala, como é que você gerencia o protocolo de sepse quando a gente olha lá para os estados dos exames laboratoriais, né? O laboratório é em outra unidade, 10 quilômetros de distância, então até eu ir e fazer a coletar, levar esse material, processar e ter o resultado, já foi 1h30. Mas o teu protocolo fala que seu tempo de entrega de resultado é 1 hora. Então, você tem um risco na sua mão que você não está gerenciando.
Você tem um tempo na sua mão que ele não está sendo percebido, enquanto criticidade do processo assistencial. Mas o desfecho é bom, por sorte, né? Por sorte, porque em algum momento eu vou ter um problema nesse desfecho, né? Eu meço os tempos do paciente no protocolo, mas só depois que ele abre a ficha. Mas ele não pega uma senha quando ele entra na instituição. Ah, ele pega a senha quando ele entra na instituição, mas esse tempo eu não meço, porque eu não tenho sistema e tal. Mas o tempo que ele entrou é que conta, porque ele vai ficar 1 hora e meia esperando para abrir uma ficha. Acabou o protocolo de sepsis uma hora dessa. Então, são pontos que nós precisamos sempre estar atentos quando a gente fala de gestão de riscos, né? Quando a gente fala de gerir protocolo, gerenciar estratégias de cuidado voltado aí para o paciente. Se eu não tenho essas medidas claras, eu não tenho resultado. Quando a gente desenha plano terapêutico, né, eu preciso ter um start da equipe, um momento que cada um da equipe vai atuar. Esse é um outro ponto fundamental, né? Se eu tenho, por exemplo, dentro de uma UTI, o momento certo que você vai ter um dentista para atuar com prevenção de pneumonia, né? A partir de gerenciando a infecção a partir do monitoramento, né? Da qualidade de higiene oral, você não vai ter resultado. Olha que interessante isso. Equipe multi, né? Então, se você não conseguir gerenciar o tempo certo da fisioterapia, entrar para os cuidados, né, e para os seus protocolos para o paciente, você vai ter um desmame de ventilação mecânica ou tardio ou precoce. E para as duas situações, você coloca o paciente em risco aumentado de mortalidade. E muito maior de reinternação quando ele sai de uma UTI. Então, olha como é interessante a gente ter esse olhar de risco literalmente na assistência, que é onde as coisas acontecem. E para quem está na ponta. Então, eu preciso perguntar para toda a equipe, eu sou um laboratório, eu sou um serviço de imagem, eu sou um hospital, eu preciso entender o que é perigoso aqui para nós, né? O que é extremamente crítico para nós. O laboratório é crítico eu não identificar corretamente o paciente. É mais simples esse aspecto. Mas é crítico um critério de aceitação e rejeição de amostra, é crítico comunicação de resultado crítico para a equipe médica, é crítico para serviços de diagnóstico, como eu estou realizando procedimentos, medicamentos, sedação, controle de sedação, gerenciamento disso, de pós-procedimento. Então, a equipe precisa saber qual o seu papel, qual a sua responsabilidade na assistência, em que momento que eu entro para as estratégias funcionarem, como que eu vou monitorar isso e que resultado eu vou alcançar. Deu tudo certo, eu preciso garantir, né? Eu preciso dessa pergunta. Fizemos tudo que era possível para o paciente? Isso nós somos de resposta, para que realmente faça sentido o cuidado que está sendo prestado para o paciente. Então, aqui nós temos uma gama da equipe multidisciplinar, né, em que a gente identifica tudo que essa equipe pode olhar e pode utilizar como ferramenta. Isso aqui são ferramentas de gestão de risco, tá, pessoal? Se perguntarem o que é ferramenta de gestão de risco, não é FEMEA. FEMEA é uma, né? Eu posso até olhar a FEMEA, mas tá lá no FEMEA, fala tem risco de piora. Mas se a anamnese e o exame físico médico não fez, acabou. Você não tem segurança de mais nada, né? Se o enfermeiro não fez a sistematização de enfermagem, não identificou os riscos que o paciente tinha, não prescreveu para a equipe técnica, não há ferramenta de gestão de risco que garanta efetividade. Se eu tenho uma equipe de fisioterapia que não avalia a funcionalidade, mobilidade do paciente para que possa conduzir plano terapêutico, eu não tenho uma equipe de fisioterapia. Porque essa equipe está apagando incêndio, está fazendo o que dá, mas se olha no registro, você conversa com a equipe não tem nada estruturado. Então, isso serve para toda equipe multidisciplinar.
a gestão de riscos, ela está baseada nesses instrumentos, nesses olhares que geram diagnóstico. E o diagnóstico que esses profissionais têm, eles são críticos, eles são importantes, né? Então, nós precisamos fazer equipe multidisciplinar dentro das instituições trazerem o seu olhar importante de criticidade e de preocupação. Exemplo, nós temos, dentro de muitos serviços de saúde, infelizmente, uma dificuldade, por exemplo, com o técnico de enfermagem, e às vezes o próprio enfermeiro, em confirmar e rever e negociar ou mudar e conversar com o médico sobre uma prescrição médica. E aí o médico erra numa dosagem de prescrição, isso vai para o técnico de enfermagem, que instrumento que ele tem para identificar risco naquele momento? A prescrição que está na mão dele. Porém, tem a questão de autonomia, né? Autonomia, papéis e responsabilidades que podem não permitir que ele volte lá para o médico e questione essa prescrição. E aí, numa situação de conflito, ele vai administrar e vai pensar, bom, deve ser isso mesmo, o médico que sabe, eu não vou questioná-lo. Então, são questões de dilemas éticos, inclusive, né? Em que a equipe entendeu que não tem esse espaço, ou a instituição definiu que as coisas funcionam assim, e a gente não consegue garantir a segurança. Então, aqui nós estamos falando de níveis de autonomia. Tá? Então, a partir de tudo isso, a gente vai desenhando plano terapêutico e meta terapêutica. Então, aqui é que a gente tem as melhores ferramentas essas são as melhores ferramentas de gestão de riscos dentro de uma instituição. Tá? Se você pegar tudo isso aqui e perguntar para o fono, né, para a fonoaudióloga, você tem que avaliar fala, deglutição, artefatos, motricidade orofacial, risco de aspiração. Que risco que tem um paciente desse para você? Ele vai te elencar 10 riscos. Está lá no teu mapa de risco? Você mapeou isso como risco? Se você não mapeou isso como, não identificou isso como risco, e tem só o risco de alergia, de queda, de broncoaspiração, tudo isso tem que ser inserido no seu mapa de risco. Você tem um paciente polifármaco, você tem um paciente que traz um monte de medicação de casa, aonde que você desenhou isso no seu mapa de risco para você conseguir reconciliar, para você conseguir avaliar a interação fármaco-nutriente? Então, aí é que estão as questões de riscos mais importantes que as instituições precisam gerenciar. Terminando, nós precisamos enxergar isso tudo dentro de uma ferramenta. Essa é uma ferramenta que ela não existe, tá, gente? Aqui no Brasil, isso eu construí com literatura de fora, que é um modelo de microsistema clínico, né? Então, o que eu faço com toda essa construção? Eu preciso olhar dentro de uma unidade, por exemplo, dentro de uma UTI adulto, eu preciso ter muito claro para que essa unidade existe, que é a sua missão, o que ela faz, que é o seu negócio. Né? Eu tenho que deixar claro dentro do meu olhar para cada uma dessas unidades importantes, qual o perfil de pacientes que eu tenho. Né? Com base nesses perfis que eu vou desenhar protocolos. E aí eu preciso enxergar como é que funciona a entrada e saída desse paciente dentro dessa unidade. Eu admito, eu tenho critérios para atendimento da equipe multi, essa equipe desenha protocolos, e aí eu tenho como produto desse serviço, dentro de uma UTI, qual que é o meu produto final, né? Porque eu recebo pacientes críticos, eu desenho protocolos, e aí eu vou desenhar até o planejamento de alta desse paciente. O produto final é que ele esteja estabilizado para ele sair daí. Né? Então, isso é importante dentro de uma UTI. Quando você conseguiu realmente estabilizar o paciente, não está conseguindo, sua média está estendendo, está tendo mais óbito do que você esperava. Então, isso que vai garantir saída do paciente. Quais são clientes e fornecedores? Quais são as áreas que dão apoio para esse processo acontecer? Né? Como que isso vai funcionar? Porque uma unidade dessa crítica, ela depende de vários setores, né? Quais são os riscos que eu estou gerenciando nesses processos?
papéis e responsabilidades. Então, quando a gente fala de papéis e responsabilidades dentro de um serviço, o que a gente quer dizer? A alta direção precisa definir que resultado as minhas unidades vão alcançar. Independente do serviço que eu tenho, independente do serviço que eu estou, lá no planejamento estratégico, ou se não for lá, em algum lugar, a alta direção precisa definir quem vai responder pelos resultados daquele processo. O responder não é a culpa, o responder é quem vai buscar informação, quem vai analisar resultados, quem vai analisar dados e vai discutir com a equipe. Então, se eu estou falando de uma UTI e eu tenho uma taxa de infecção aumentada, quem responde por isso? Não é o enfermeiro da área. E é o maior erro que as instituições cometem. Eu tenho um problema de infecção, eu tenho eventos adversos acontecendo, eu tenho desvios de processo acontecendo numa unidade, tudo fica nas costas do enfermeiro. O resultado de um processo de uma unidade como essa, por exemplo, é o resultado de uma equipe, é o resultado de todos. Então, análise, como que a gente faz análise de resultados? A gente faz junto, porque o paciente piora dentro de uma UTI, por exemplo, porque de repente alguém definiu que o desmame dele ia ser aquela hora. Porque a nutricionista estabeleceu um tipo de dieta que ela não foi aderida pelo médico. Por que a fisioterapia precisava melhorar a função respiratória desse paciente e não conseguiu? Por que a equipe técnica de enfermagem precisava seguir alguns bundles e não seguiu? Então, o paciente evoluiu para uma infecção. E aí, o que acontece? Esse resultado, por isso que ele tem que ser discutido em conjunto. Então, se você vai lá numa área de uma instituição, seja qual for, qual porte for, se você perguntar para um técnico de enfermagem, para um auxiliar da área assistencial, um profissional da área assistencial, seja qual for, se você perguntar quais os resultados da sua unidade, como você participa disso, ele não souber, ou ele disser que não participa de nada, nós estamos errando. Porque todos colocam a mão no paciente, direto ou indiretamente, né? É quem libera o medicamento na farmácia, é quem prescreve o medicamento, é quem funciona o acesso, né? É quem libera o paciente para uma alta, é quem vai fazer a assistência psicológica da família ou do paciente. Então, o resultado ele tem que ser discutido por todos, porque todos os riscos que um paciente tem, eles são um risco que também estão relacionados a toda assistência. Então, esses são pontos fundamentais, né? E para terminar, a gente traz ainda essa última reflexão, né? O cuidado baseado em relacionamento dentro dos serviços. Então, com tudo isso que a gente tem, a instituição ela precisa enxergar a oportunidade de trabalhar como um gestor de cliente, né, o paciente. Então, eu preciso desenvolver as minhas equipes para que elas possam melhorar o nível de resultado e de acompanhamento de resultado junto com o paciente. Então, essa metodologia do BRC, que é uma metodologia inglesa, essa é a proposta. Você coloca o paciente no centro, você tem um profissional de saúde, que é um enfermeiro da própria área, que vai ser o gestor de clientes, e é alguém junto com a equipe que vai navegar pela experiência do paciente enquanto ele estiver internado na instituição, enquanto ele passar por determinados cuidados. O melhor caminho da segurança do paciente é quando, em cada momento, você deixa para ele claro o que se espera, como ele vai sair, o que pode acontecer, e você traz para perto, né? Então, a construção do cuidado em saúde é uma construção em conjunto. Essa é a ferramenta mais avançada de segurança do paciente. Envolver o paciente, estabelecer uma estratégia de relacionamento e pensar em planejar a assistência envolvendo todos da equipe e fazendo com que o paciente realmente seja parte nessa construção. Isso é o maior desafio, é a parte mais difícil de gestão de risco, mas a gente sempre traz, né, esse olhar,
porque se a gente não avançar para esse ponto, a gente não vai conseguir sair do mesmo lugar, que é sempre falar de queda, sempre falar de lesão por pressão, num olhar muito fechado e restrito. A gente precisa compartilhar a responsabilidade do risco com todos que fazem parte da equipe. Só assim que todos vão entender o que é a segurança do paciente. Piloto e copiloto no avião só entendem o que é segurança na aviação porque eles sabem que se eles errarem, eles morrem junto com os passageiros. Né? A equipe precisa entender o que é a segurança do paciente, porque a segurança está na mão deles. E quando o paciente sofre um evento, eles também, todos são vítimas também, que quando a gente fala da segunda vítima, todos acabam sofrendo esse impacto. Né? Então, por isso que é importante esse compartilhamento de estratégia entre toda a equipe e a família. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou fechar aqui o meu compartilhamento. É um tema que eu particularmente gosto muito, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade aqui, né, de estar com vocês. A gente abre um momento aí, deixa eu tentar fechar aqui minha tela. Abro um momento para vocês comentarem, trazerem dúvidas. Obrigada, Luciano, foi excelente. É, nós temos algumas perguntas aqui no chat, mas também, pessoal, como o Luciano falou, né, nós estamos abertos aí para interação, para perguntas, né, também, né, se quiserem compartilhar, né, as experiências de vocês, nós estamos aqui abertos. Vou ler para você a primeira pergunta, Luciano, do Nelson Cassende. Boa noite, Luciano. Estes pontos devem fazer parte das reuniões de passagem da equipe clínica ou simplesmente nos rounds? Um abraço para o Nelson. Nelson é um amigo nosso de Luanda, Angola. E quando a gente fala, né, dessas discussões multidisciplinares em envolvimento do paciente da família, a gente está falando de discutir sempre que possível. Né? Não existe um ritual, um momento único para se discutir resultado em conjunto e rever barreiras de segurança, discutir barreiras de segurança. A gente vai discutir sempre que for preciso, né? Então, sempre que houver a oportunidade, é possível a gente fazer isso. Existem instituições hoje que já fazem um trabalho interessante, que é quando o paciente sai do hospital vai para casa, mas ele vai precisar de um atendimento na atenção primária. E aí tem instituições que hoje fazem essa transição do cuidado em conjunto junto com o paciente. Então, você faz a deshospitalização junto com uma outra equipe, a outra equipe acompanha isso, às vezes isso é online, mas o paciente está junto e a família, então eles estão entendendo como que esse paciente está saindo do hospital, para onde que ele vai, e já vai agendar consulta, e já vai identificar aí possíveis riscos nessa transição. Dentro das instituições de saúde também é possível. Então, não há um momento único para isso, e sempre que for possível, a equipe tem que discutir junto essas oportunidades. Muito bom. Tem também do Belton Chicato. Sabe que o gestor dos cuidados são os profissionais de enfermagem. Mas, na prática, todo esse planejamento deve ser feito na passagem de turno ou entre as equipes nos serviços. Acho que tem um pouquinho a ver com a outra pergunta também, né? Acho que Isso. A gestão dos cuidados, né? O gestor de clientes e o gestor de cuidados em algumas instituições é um enfermeiro mesmo, né? Porém, na prática, né, isso é a mesma coisa. Isso vai funcionar de acordo com aquilo que a instituição pode fazer, né? Nos horários que ela pode, na estrutura que ela pode, tanto desenhar quanto discutir. Discutir melhora, discutir desfecho, discutir resultado, discutir desafios. A gente percebe, né, até com essas duas perguntas, isso é importante lembrar, que os eventos, os desvios e as fragilidades na assistência acontecem principalmente pelas dificuldades que as equipes têm de comunicação, né? Então, quanto melhor as equipes trabalharem isso, né, melhor para o paciente.
E não precisa de uma ferramenta robusta para isso, né? A interação, ela funcionando bem, a gente registra bem. Se a gente registra mal, muitas vezes é sinal de que a gente está também se comunicando mal. Tá? É, depois o Belton, né, ele também mandou, estamos em realidades de aplicabilidade diferentes, mas como seriam os métodos mais fáceis de usar os métodos de estratégias avançadas para a segurança do paciente? Se eu não estiver enganado, o Belton também é de Luanda e a gente vê que realmente em cada ponto do mundo, né, os desafios são os mesmos, mas em dimensões diferentes, né? Então, o meio mais fácil de se trabalhar estratégias avançadas para a segurança do paciente, independente de onde nós estivermos, começa em minimamente melhorar a comunicação entre a equipe e com o paciente. Então, quanto mais você conversa, quanto mais você deixa claro, e quanto menos dúvida o paciente tem, a família, melhor, né? Se você olhar um quarto hoje de um serviço hospitalar, ele tem um monte de coisa. O paciente tem pulseira, e às vezes com cores diferentes. Tem uma identificação na beira do leito. Tem alguma coisa do lado, e aí são várias informações. E precisa estar claro para esse paciente, para a família, o que é tudo isso, né? O que está acontecendo. Então, esse é o caminho básico. O paciente saber o que está acontecendo, para onde ele vai, quem está cuidando dele. Às vezes o profissional se aproxima para prestar cuidado do paciente, não se apresenta, não pergunta o nome do paciente, e porque as pessoas entram no automático, né? Eu vou fazer um comentário rápido, mas eu mesmo uma vez fiz uma cirurgia, uma septoplastia, cirurgia de adenoide também, e aí, um procedimento simples, né? E aí eu estava no hospital e isso é um automático, como às vezes as pessoas trabalham. Entra o técnico de enfermagem, né? Eu tô lá, uma cirurgia de nariz inchado, tudo. O técnico entra, ele pergunta para mim assim: vamos passar o colírio? E eu olho para ele, colírio, né? Esse erro foi o número um. O erro número dois, né? Ele volta, ele pergunta se eu estava com dor. Eu falei, bom, pós-cirúrgico é impossível você não ter dor, por mínimo que seja. Uma dor controlada, super controlada. Não é um procedimento grave. Eu falei, sim, né? Ele pergunta se eu queria tomar morfina, né? Então, aí a partir daí eu falo, ó, eu preciso acompanhar agora, deixa o prontuário aqui comigo, tudo que acontecer eu preciso acompanhar. Perde a segurança, né? Então, antes de perguntar, por que que eu posso olhar o que eu estou administrando no paciente, me apresentar para o paciente, perguntar para o paciente o nome dele, conferir com ele o que está prescrito, o que vai ser administrado, né? A demora, perde-se tempo, sim, mas eu ganho em segurança. Eu posso fazer isso de maneira mais simples, rápida, né? Mas eu posso fazer algumas coisas simples para melhorar essas estratégias. Perfeito, Luciano. Bom, no chat essas são as nossas dúvidas, né, que nós recebemos. O Belton até colocou concordo aqui agora. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de compartilhar algo? Se ninguém tiver, né, nenhuma dúvida, eu vou passar novamente a fala para o Heitor. Gostaria de agradecer novamente, Luciano, foi excelente, foi muito visual, né? Ilustrativo as ferramentas, isso ajuda, né, com certeza, a gente ter uma visão, né, propriamente dita, assim, desse cenário, né? Ele é tão qualitativo, né? Né, ainda é novo, né? Se falar de experiência do paciente, ainda mais, né? De segurança, e segurança é algo que nós falamos, 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 mas é como dizem, né? Quando estiverem cansados, aí que começam a pensar, né? Cansados de ouvir e começa a pensar e colocar em prática. Então, vou passar novamente a bola para o Heitor. Muito obrigada. Mais uma vez, né, só
Complementando, é agradecer a disponibilidade, a parceria do Luciano com o Hub desde o início, né, nessa jornada, uma excelente explanação, trazendo essa realidade fantástica, né, que a gente fica aqui do outro lado encantado, torcendo para que isso chegue, né, expanda em todo o ecossistema de saúde. E agora, Luciano, eu volto para você para as considerações finais, para os recadinhos. Eu acho que você tem uma novidade aí também, né? Um convite para o pessoal. Fique à vontade, como que o pessoal te encontra também nas redes sociais. E aí, na sequência, a gente então faz o encerramento. Também tem um recadinho aqui da agenda do Hub do mês ainda. Eu só tenho que agradecer a todos pela atenção, agradecer ao Hub pela disponibilidade, pela oportunidade de trazer esse tema. É um tema bastante rico, né? Agrega bastante a todos. E em breve a gente vai desenvolver aí alguns treinamentos direcionados para esse tema, né? E espero que a gente continue falando sobre segurança do paciente, porque é um tema que ele nunca se esgota, né? E é isso. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Lá no meu LinkedIn é Luciano Cícero, quem precisar tirar dúvida, conversar, fiquem à vontade. A gente está sempre aí à disposição para poder agregar valor aí da melhor maneira possível. Te agradeço, Heitor, pelo convite inicial e, mais uma vez, muito obrigado a todos. A gente que agradece, Luciano, pela excelente apresentação, por todas as ferramentas, né? E o conhecimento compartilhado. Então, antes de encerrarmos, a gente tem um recadinho aqui, que é da reunião de membros, né, do Hub, que vai acontecer agora em setembro, dia 27 às 19 horas. Doutora Elizabeth Kobayashi vai apresentar para nós o projeto do Polo em Saúde, né, do ecossistema Maringá Londrina. Então, todos super convidados aí para participar dessa pauta. Quem quiser conhecer mais, saber um pouquinho mais e fazer a inscrição, segue, né, o Hub pelas redes sociais e também pelo site, que está disponível lá mais informações para todos, ou entre em contato também com o pessoal, com a Carol, o Wellington, a Pri também, pelo Instagram, pelo WhatsApp também para mais informações. Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Quem ainda não assinou a lista de presença, fica à vontade para assinar, a gente encaminha o certificado na sequência. Muito bom ter todos vocês, né? Ainda mais nessa data que celebramos o mês da segurança do paciente, um ano do Hub pela segurança do paciente também, que esse movimento sempre possa crescer e conseguimos cada vez mais atingir o ecossistema de saúde de Maringá e de toda a região com esses assuntos. A gente fica à disposição, sempre sinta-se à vontade para propor também temas e outros assuntos aí para a gente estar discutindo nas nossas pautas. Um grande abraço, um excelente fim de semana a todos. E mais uma vez, Luciano, muito obrigado pela sua participação. Bruna, obrigado por ter aceitado o convite também de moderar hoje o nosso evento. Uma excelente Imagina. noite a todos.